Ok, amados, antes de lermos o texto, apenas algumas observações. Primeiro, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração e te abençoe ricamente esta noite. A carta aos Filipenses, muita gente tem perguntado quem é Dr. Amos O. Dr. Amos O é um pastor coreano com doutorado. Os coreanos são muito bons. Um pastor presbiteriano só pode ser pastor se fizer o mestrado. Mas muitos deles fazem mestrado e doutorado. É o caso dele. Você vai ser edificado. Quinta e sexta-feira vai ser lá na Central. E por uma questão de agenda, no sábado vai ser aqui. Nos dois lugares você pode fazer inscrição. Está ali com a Liane, aqui com a Dora Jurema. Nós vamos certamente ter um tempo precioso estudando a Carta da Alegria, a Carta aos Filipenses. Outra coisa, irmãos, pastor Francisco falou já outras vezes sobre quem pode acompanhar um desses novos que está... se decidiu no musical. Alguns dizem assim: eu nunca fui discipulado. Você está na igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você foi discipulado não formalmente. Cada vez que você está no grupo familiar, você está no culto, na escola bíblica, isso é uma maneira de crescimento, de discipulado. E você, então, precisa pensar nisso. Agora, abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. João, capítulo 1, de 35 até o verso 42. E você que está nos assistindo pela internet, aí pelo Facebook, Deus te abençoe e pode comunicar com seus amigos para assistir também. No dia seguinte, João 1,35, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde moras? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar? Senhor, toma esta palavra em tuas mãos esta noite, as nossas vidas, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, fala conosco, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa aqueles que estão nos visitando, seja uma noite de revelação, Senhor, do Senhor, coração daqueles que estão te buscando, em nome de Jesus, amém. Mas, irmãos, aqui está um breve relato do apóstolo João, a respeito da chamada de alguns discípulos. João está dizendo que Jesus estava passando e João Batista estava indicando quem era Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era ali o Filho de Deus. E André, discípulo de João Batista, acompanhou Jesus. Diz aqui que tinham 2, mas não diz quem era o outro. Possivelmente era João, porque só João
registra isso no seu Evangelho. E em seguida, se você continuar a leitura, vai encontrar que Jesus vai passando, ele vê Filipe e diz para Filipe: segue-me. Só uma palavra. E Filipe segue Jesus. Agora, nós precisamos pensar um pouco como é que era o mundo no tempo de Jesus. Primeiro, o Império Romano dominava o mundo com mão de ferro. A chamada Pax Romana era exército para todo lado, e ai de uma cidade se rebelar, eles acabavam a rebelião com sangue. Naquele tempo havia uma cultura, a cultura grega, porque os romanos dominaram aquela área que a Grécia dominava antes, eles dominaram a Ásia Menor e outras áreas, mas eles conservaram a cultura grega, e nessa cultura tinha o anfiteatro, sempre um ginásio, os esportes, tanto que até hoje temos os Jogos Olímpicos que vêm deles. Tinha uma praça grande que eles chamavam de Ágora, que era onde ali se fazia negócio, os políticos conversavam, era o centro da cidade em termos de relacionamento. E o teatro foi criado pelos gregos, e no teatro tinha duas figuras bem distintas que você vê hoje nos filmes, nas novelas. Tinha o protagonistas, que na verdade o protagonista, está isso no grego, e os coadjuvantes, do latim, que eram coadjuvantes. Eu tive a oportunidade de ver na Turquia alguns anfiteatros, eles tinham a área em que os atores ficavam, eles tinham uma cortina do palco, como fazemos hoje no Brasil, e as pessoas gostavam muito do teatro, tanto que eram construídos anfiteatros para 25 mil pessoas, numa cidade de 200, 300 mil habitantes. E às vezes havia, em Éfeso, por exemplo, eles reconstruíram 2 anfiteatros, um de 10 mil, outro de cerca de 25 mil pessoas. Só que o mundo que Jesus vivia era também um mundo de muita devassidão, de muita prostituição. Havia naquele mundo um chamado pecado grego, que era a homossexualidade, que está hoje, nos dias de hoje, crescendo no mundo. Foi nesse ambiente que Jesus pensou em transformar o mundo. Havia cidades, muito comércio, as cidades se comunicavam, a língua grega estava espalhada. É que Paulo diz lá em Gálatas que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Ou seja, o mundo tinha basicamente uma língua, tinha um poder, tinha estradas como antes não tinha, e agora Jesus vem e chama gente simples, pescadores, para transformar o mundo. Interessante no texto que domingo passado pregamos, quando diz lá em Marcos 8:34, que ele chamou a multidão, convocou e chamou os seus discípulos e começou a ensiná-los. Jesus estava ensinando os seus discípulos, mas pregando para as multidões. Em Mateus 5, 1 e 2, no Sermão do Monte, diz que ele se assentou e a multidão se achegou, e os seus discípulos se aproximaram, e ele passou a ensiná-los. Esses 2 textos falam a mesma coisa. Jesus está ensinando, pensando primeiro nos discípulos, mas de olho na multidão. E eles estavam vindo, tanto que quem vai a Israel tem que ir no lugar que Jesus proferiu o Sermão do Monte. Normalmente se pensa numa planura, que ali foi o lugar que as pessoas se assentaram, milhares de pessoas. Então passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados
os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e as bem-aventuranças ali. Então ele estava olhando os discípulos e com o olho na multidão. Nós temos que entender, irmãos, que Jesus é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. E nesse momento em que Jesus passa e João Batista indica quem era, André, então acompanha Jesus e pergunta: onde assistes? Onde mora? E Jesus diz duas palavrinhas: vinde e vede, porque eram dois. E diz a Bíblia que eles passaram aquele dia com Jesus. E diz que era a hora décima. Hora décima é 4 horas da tarde no calendário judaico. E quando André saiu daquele encontro, diz aqui no verso 40, que ele encontrou seu irmão Pedro e disse a ele, no verso 41, achamos o Messias, e quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Interessante, André já tinha sido instruído por João Batista que o Messias viria, que ele faria a obra de redenção. E quando João Batista não sabia quem era Jesus, antes um pouco, e o Espírito de Deus disse: João, quando você vir numa forma corpórea de uma pomba, esse é o Messias, esse é o meu filho. Isso aconteceu no batismo. Então João teve a revelação, João Batista. Agora ele estava dando a informação, ele estava dizendo a André e aos outros: é ele, importa que eu diminua e que ele cresça. Mas André passou 2 horas com Jesus, 3 horas, a Bíblia não diz que começou às 4, passou aquele dia, talvez até no máximo 7 ou 8 horas, mas logo André chegou a uma conclusão brilhante: esse é o Filho de Deus. E diz que ele imediatamente foi chamar seu irmão Pedro. E Jesus, quando encontra Pedro, já muda o nome dele e já fala com ele, e os dois eram pescadores. Sabe, irmãos, aquelas horas com Jesus mudou a vida deles. De André, e de possivelmente era João, e depois a vida de Pedro. Sabe, algumas horas de atenção a uma pessoa que está interessada nas coisas espirituais pode mudar a vida dessa pessoa. Alguns estudos simples podem começar a mudar a vida de uma pessoa. Eu estava no barco uns 3 anos atrás, e sempre no grupo do Mackenzie vem sempre 6, 8 doutores, são professores. Eu estava evangelizando, ele tinha vindo 3 anos seguidos, a gente se encontrava sempre um tempo em que falávamos sobre a Bíblia. Mas um outro me fez uma pergunta. O irmão dele era crente, ele era um doutor na área de informática, ciência da computação. Aí nós tiramos 1h30 ou 2 horas após o culto para conversar sobre a Bíblia. Ele disse: pastor, agora eu tomei uma decisão. Eu vou ler a Bíblia e eu vou procurar a Jesus na minha vida. Aquelas 2 horas, espero que ele tenha feito isso. Agora veja, queridos, que ele está chamando pessoas simples, gente que era do seu meio, seus amigos. E aí, queridos, eu fico pensando o seguinte: imagine comigo, André levou Pedro para Jesus, e Pedro se tornou o grande líder, o grande pregador. Agora você começa a ver, imagine a alegria de André no dia de Pentecostes. Quem se levanta e prega aquele sermão?
o seu irmão Pedro, que era seu filho na fé. Ele levou Pedro para Jesus. E aí, em Atos capítulo 3, tem cura, é Pedro e João. E capítulo 4, e o Pedro é preso e Pedro confronta as autoridades. E capítulo 5 de Atos, é Pedro que diz para Ananias e Safira: vocês estão mentindo, eles caem mortos. E você vai continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que em capítulo 11, em capítulo 9, Pedro ressuscita Dorcas. Em capítulo 11, ele defende o evangelho diante, ali que seria o presbitério. Capítulo 15, a voz de Pedro é forte e decidida, sabe? Tudo que Pedro fez na vida, escute bem, André tem participação. Tudo. Porque era seu filho na fé. Era uma honra, que André era mais tímido, mas o seu irmão era aquele cara. Escute bem, você nunca saberá o que Deus vai fazer com uma pessoa que você gastou algumas horas estudando a Bíblia. Você nunca saberá. Vou dar um exemplo prático. Quando começou os grupos familiares, lá em casa e outras casas, Zé Nery e outros, em 95, chegou lá uma viúva chorosa, que muitos conhecem aqui, que é a irmã Marisete. E aí, nós tínhamos o hábito de os novos serem discipulados com aqueles livrinhos, era 13 lições do Evangelho de João, que estava ali naquela, muitos usaram aqui o verde. Então, a Lucília, minha esposa, pediu, minha irmã Thelma, discipular a Marisete. Marisete estava muito sofrida, a família estava uma bagunça, e ela vinha terça-feira no grupo, e quinta-feira na casa da Thelma. Isso durante alguns meses. Estava 2 semanas lá em casa, uma festinha, no grupo familiar, Marisete foi lá. E eu perguntei: Marisete, quantas pessoas da sua família estão em Cristo? Ela fez, deixa eu fazer as contas. Falou: pastor, 13. Falei: 13, Marisete? Ela foi discipulada. A Célia, que é a boleira, disse: ah, mamãe, toda terça-feira dizia: Célia, faz uma comidinha que eu vou levar para o grupo. E a Célia disse: ela era tão feliz, mas não me convidava. Eu falei: mamãe, você não me convida? Ah, tá bom, então vem. Aí, quando eu estava terminando de falar, ela disse: pastor, eu lembrei, são 16. Uma pessoa com pouca cultura foi ensinada por uma pessoa nova na fé e tímida, que era minha irmã. Hoje ela tem outra postura. E essa pessoa tem hoje 16 pessoas na sua família que estão seguindo a Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Você nunca saberá. Filipe, esse nome tem um apóstolo e um diácono. Filipe quer dizer amigo de cavalo, ou como diz o Strong, amante de cavalo. É muito interessante o nome dele. Esse é o nome do meu filho mais velho, eu gostei. Filipe vem de 2 palavras, filo, ipe. Filosofia, amigo do saber. Ipe é cavalo, então Filipe, amigo de cavalos. Mas para alguns estudiosos, deram outro significado para Filipe: aquele que ouviu a voz de Deus, por causa de Atos 8, quando Filipe ouve a voz de Deus e sai correndo para encontrar a carruagem do eunuco da Etiópia. E Natanael, esse nome significa dado por Deus, é um nome de origem hebraica. Agora veja bem, André levou Pedro para Jesus, Filipe levou Natanael. Alguns estudiosos afirmam que Natanael é o Bartolomeu, que é um dos 12 apóstolos.
Possivelmente, Filipe e Natanael já tinham passado pelo batismo de arrependimento, porque Jesus simplesmente disse uma palavra: segue-me. O Senhor estava vendo o coração de Filipe. E sabe, irmão, Jesus olha o seu coração. Ele olha o meu coração. Ele está atrás de gente simples, de gente que não se acha grande coisa, para transformar o mundo, transformar famílias, transformar essa cidade violenta. Escute bem, nós brasileiros temos um sério problema de um complexo de inferioridade, e talvez mais nós amazonenses sofremos disso. Quando eu era garoto, a gente ia brincar, dizer: eu vou te dar um soco alemão. Então, o que era de fora é que tinha valor. No Rio de Janeiro, São Paulo, nós éramos o fim do mundo, é assim que dizia. E quando a gente viajava, as pessoas perguntavam: escuta, e tem jacaré passando lá nas ruas? Era assim, que a propaganda do Hotel Amazonas mostrava jacaré na cidade, cobras. E a gente ficava humilhado com aquilo, falava assim: não, escuta, vocês falam português lá? Então a gente era humilhado, e aí isso fez mal. Agora, sabe de uma coisa? Quando Jesus olha para você, ele vê um grande potencial de um transformador da sociedade. Aqueles homens não eram nada, pescadores, e lá em Apocalipse diz que ele tem olhos como chama de fogo. Sabe o que é isso? Onisciência. Se você se sente uma pessoa simples, uma pessoa sem grandes conhecimentos, quando se fala aqui para alguém acompanhar uma pessoa, deixa eu te dizer uma coisa: você é um forte candidato para ser um transformador da sociedade. Posso ouvir um amém? Amém. Aqueles que se acham muita coisa, mas aqueles que dizem: Senhor, e aí vem o sermão do monte: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O discipulado, irmãos, começa com um convite. Jesus disse para Pedro, ou para André, e o outro: vinde e vede. Filipe disse para Natanael: vem e vê, porque Natanael disse: Filipe, da Galileia sai alguma coisa que preste? Ele disse: vem e vê. Tem muita gente, irmãos, que assim fica pensando: crente, Bíblia, um convite, algumas horas podem mudar a vida dessa pessoa. É a vida prática. Vem e vê. Centenas de pessoas estão respondendo no musical as coisas e querem realmente ser acompanhadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa vida, tem uma coisa mais importante que você não pode desperdiçar: é cuidar de vidas. Cuide de vidas. Ou se você tem filhos, marido ou mulher, pessoas, invista nessas pessoas. Cuide dessas pessoas. Um casal aqui da igreja que muitos conhecem, o Tavares e a Vânia, casados há muitos anos, sem filhos, se mudaram para Brasília, e eu tive o prazer de me hospedar com eles 3 vezes. Cada vez que ia fazer uma conferência em Brasília, eu falei: Tavares, quero estar com você aí, Vânia. E numa das vezes que eu fui, eles estavam discutindo se adotariam uma menina ou um menino. Os dois eram irmãos. Eu falei: não faça isso, Tavares. Vocês não têm filhos? Adota os 2. Eles são de um orfanato aqui de Manaus. Adota os 2. Não separa essas crianças. Pastor, mais 2. Eu falei: olha, Vânia, a sua vida vai encher de alegria, de trabalho, de sentido para viver, Vânia. Aí eles decidiram adotar os 2. Aí no outro ano, eu estou lá, os 2 já brincando lá no quartinho, cada um com seu quartinho, que ele era um oficial, agora já está na reserva da aeronáutica.
Aí no outro ano eu estava lá com eles, vendo os meninos crescendo, estavam numa boa escola, e um dia ela me contou uma coisa. Eles estavam se comportando mal no início, e ela disse assim: se vocês se comportarem desse jeito, eu vou devolver vocês para o lugar que vocês estavam. E ela disse, a garotinha: não, a senhora agora é nossa mãe. Ela disse: pastor, aquele dia eu não aguentei. A senhora é nossa mãe, a senhora não pode nos abandonar mais. Eu lembro até hoje disso, irmãos. Tem muita gente órfã espiritual. A maior necessidade da igreja é de uma pessoa que se importe com uma pessoa nova. Essa é a maior necessidade. Pais e mães espirituais. Quando eu me converti, o João Alfredo, pai do André Júlio, nós fizemos uma boa amizade. Eu era o amigo que eu tinha para conversar às noites, era solteiro. Eu me lembro bem daquilo, a gente ria junto, conversava. Aquilo me fez muito bem. Ter uma pessoa que terminava o culto e às vezes aí foi fazendo dos amigos. Mas a Bíblia diz o seguinte em Provérbios 11:30: o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. Então você cuide de vidas. Essa é a maior necessidade da igreja. E olha, irmãos, até a Bíblia diz: uma mulher estéril pode ser mãe de muitos filhos. De Isaías 54:1 diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesses dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada. Isaías 54:1. Como é que pode o filho da mulher estéril, solitária, ser mais do que a mulher casada? É simples, são filhos espirituais. Na década de 80 aqui, teve conosco uma missionária americana chamada Sharon George. A Sharon, uma moça bonita, culta, preparada, professora das melhores que eu vi, escritora de livros, falava fluentemente o português e, claro, o inglês. A Sharon fez uma opção de ser missionária e ela tinha muitos filhos espirituais. Nós lamentamos muito quando ela teve que ir embora. Era uma turma de jovens e eu estava no meio deles, todos nós éramos jovens na década de 80. E ela nos ensinou. E essa mulher tem muitos filhos espirituais. A Eliane, que está em Angola, é solteira. A Eliane, lá em Angola, ano passado, ela investiu em 16 jovens angolanos. Investiu até do dinheiro dela. Que o seminário nem comida tinha, ela tinha que comprar do bolso dela, era sábado o dia inteiro a aula. E a Eliane começou a amar esses jovens, investir na vida deles. Este ano ela está com uma nova turma. Você precisa ver a alegria dela quando fala desses jovens. A vida é assim. Cuide de pessoas, você vai ficar muito feliz. Ensine, se esforce. O fruto do seu precioso trabalho você se tornará um discípulo de Cristo. Veja o que Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai. João 15:8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha bem o que Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A palavra de discípulo, matetés, não é isso? É aprendiz, aluno, pupilo, mas discípulo pode ser também alguém altamente comprometido com Jesus. Há níveis de discipulado, há níveis de compromisso. E aqui, irmãos, ele disse: você dá fruto
para mim é fruto do caráter, que está em Gálatas, que são os frutos do Espírito, e frutos são investimento em novas pessoas. E assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, há uma sequência. Ensine, se esforce e você verá o precioso trabalho. Jesus disse duas palavras importantes para nós. Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Para que serve o sal? Duas coisas o sal serve: preservar, para não apodrecer. A nossa sociedade, boa parte dela já está apodrecida. Nós temos um congresso, boa parte apodrecido em Brasília. Mas, antigamente não tinha geladeira, então o sal para preservar aquela carne, o peixe, assim que se fazia. Então Jesus disse: vós sois o sal da terra. Nós somos chamados para preservar, investir nossas vidas para que as pessoas não se encaminhem para caminhos tortos. Mas também ele disse: o sal também serve para dar sabor. A Bíblia diz: seja a vossa palavra temperada com sal. Sempre, Paulo disse lá, creio que Colossenses. Então o sal, palavra temperada com sal, tem a ver com sabedoria, uma palavra adequada. E também, irmãos, a luz do mundo. Quando a luz vem, as trevas são dissipadas. Deus te chama, a mim e a você, para ser, não só por causa do musical, irmãos, estou falando isso, mas a nossa vida, ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus. A forma mais eficaz de crescimento é a imitação, imitar a Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Agora, se você passa muitas horas no seu smartphone e na televisão, não lê a palavra, não medita, não ora, você está perdendo o melhor da sua vida. Isso não vai te ajudar a crescer. Há tanto entretenimento disponível, e você pode ver um monte de vídeo de coisa, e não ler a palavra, não orar, não ler bons livros, até livros de teologia. Nós vamos colocar à disposição dos irmãos na próxima semana o livro O Discípulo Radical, do John Stott, um valor bem pequeno, aliás, já deve estar hoje na banca aí do pastor Alcedi. Eu recomendaria você ler uma coisa boa. E agora tem um detalhe, para essa gente que vive assim, está dando uma doença aqui, ó. Verdade. Os médicos estão dizendo, esse pessoal que anda na rua, assim, ó. A postura do homem é essa aqui, ó. Mas já começou, e muita gente, dores aqui, que vai se agravar depois dos 50. E essa pessoa aqui que é sentado assim, ó. Aí não tem. Você vem em aeroporto, tem 10 pessoas, não estão conversando. Todas as 10 estão no celular. Todas 10 com a coluna torta. Os médicos ortopedistas vão ganhar muito dinheiro no futuro. Queridos, eu quero terminar com coisas práticas. Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Evangelização e discipulado é uma obra excelente. Não só assistir os pobres. Sabe, evangelizar, o melhor conceito que eu conheço, eu aprendi na ABU, Aliança Bíblica Universitária, é um mendigo que achou pão, que vai dizer a outro mendigo onde tem pão. Evangelizar é assim, é um mendigo que achou pão e vai dizer a outro mendigo onde é que tem o pão. O pão da vida, Jesus Cristo. E eu queria terminar com 5 proposições práticas esta noite. Primeiro, comece pela pessoa que você trouxe ao musical e se decidiu. Se essa pessoa não se sentir
Se você não se sentir apto, chama outra pessoa mais experiente, mas vai junto para encorajar esse novo e faz, em vez de 2, um grupo de 3. Você vai encorajar essa pessoa e ela vai ser abençoada porque você está ali apoiando. Comece a orar por essa pessoa. Muitas barreiras surgem no caminho, irmãos. Muitas barreiras. A pessoa quer Jesus, mas eu já tenho tanta experiência disso. Muitas barreiras vão surgir. O próprio inimigo vai criar situações para essa pessoa desistir. Mas você não desista. Tem uma expressão em inglês muito interessante. Don't give up. Don't give up. Não desista. Pode ser traduzido já. Nunca desista. Never give up. Ou não, never. Obrigado, professor. Never give up, foi o tema de um dos English Camp que está ali aberto a inscrição hoje. Never give up, nunca desista. Não desista de seguir a Cristo, de ajudar essa pessoa. E 2 últimas, você tem capacidade, mais capacidade do que imagina. Você tem mais capacidade do que você imagina para fazer as coisas de Deus. Sabe por quê? É porque o Senhor pega na tua mão. Imagina que você vai pintar um quadro e tivesse vivo Rembrandt, ou Leonardo da Vinci, ou Miguel Ângelo, diz: eu vou ensinar você a pintar. Você se tornaria um grande pintor. Esses homens foram excelentes. Então Jesus diz: eu estou contigo, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Ele é o mestre dos mestres. Você tem mais capacidade. Diz os cientistas que nós só usamos 10% da nossa capacidade. Talvez Einstein usou 20% ou 30%. Disseram para o Einstein: você já tem algum título de doutorado? Ele disse: não, porque eu nunca encontrei ninguém com a capacidade de me dar esse título. Ele era o as. E último lugar, irmãos, a Bíblia diz, Paulo diz isso lá em 2 Timóteo, que vasos de honra, vasos de desonra. Ele diz que vasos de desonra podem se tornar em vasos de honra. Ele está falando de alguns pecados e diz: se você deixar essas coisas erradas, você se torna um vaso de honra para Deus. O que é um vaso de desonra? É aquele que está no banheiro, que depois que você faz serviço, tem que puxar logo o negócio, porque e ali é um vaso para receber aquele produto. Nada agradável. Você tem que colocar algum desinfetante, porque é assim mesmo. O que é um vaso de honra? É um vaso bonito que você bota na sala, bota flores. A Bíblia diz: se você tem erros, pecados em sua vida, você pode, com a ajuda de Deus, deixar de ser um vaso de desonra. Porque você vai dizer: pastor, eu sou um vaso sujo. Eu sei alguém que limpa vasos. Eu sei alguém que purifica vasos. Eu sei alguém que transforma vasos. Mas você precisa dizer: Jesus, eis aqui. E começar a ler a palavra. Eu falei do Nil 2 semanas atrás, que oramos por ele, estava desenganado no hospital. Ele foi batizado na igreja, criança, cresceu e com adolescência desviou. Ele estava no hospital, na UTI, ele disse: eu vi um homem alto, louro de olhos azuis, disse: eu estou contigo. Eu vou trazer o Nil qualquer dia desse aqui para ele dar testemunho. Ele disse: pastor,
Eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo de errado. Parei com as drogas, parei com isso, parei com aquilo. Eu estou terminando de ler a Bíblia. Você não precisa ficar na UTI entre a vida e a morte para começar a ler a palavra cada dia e beber de Deus, se tornar um vaso de honra para Deus. Você tem muito mais capacidade. Quando Jesus chamou André, Pedro, João, Tiago, todos eram pescadores. Ele os transformou em apóstolos para o mundo inteiro. E o poder dele continua o mesmo. Eu quero te desafiar hoje à noite, cuidar de vidas, ensinar, ser um discípulo de Jesus. Quero orar com a sua vida. Pedir a você, fique de pé no seu lugar. E você ore aí. E fala com o Senhor sobre a sua necessidade. Fala com o Senhor sobre a sujeira do vaso. Fala com o Senhor dos teus medos de acompanhar uma pessoa, da tua insegurança. Ele é o mestre dos mestres. Ele toma as tuas mãos e te faz um grande pintor. Ó Deus, obrigado por essa passagem tão simples das Escrituras. O Senhor continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para procurar outros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Tu chamaste gente simples, gente do povo, gente de Betsaida, uma pequenina cidade, e o Senhor capacitou para transformar o mundo. Abençoa, Senhor, teu povo. Levanta que muitos que vão tomar essa atitude de cuidar, de acompanhar, de ensinar. E faz o que tu fizeste com aqueles homens. Transforma-os e transforma as suas famílias, transforma o ambiente de trabalho, transforma esta cidade, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, agora e para sempre.